Caros alunos e alunas, mais uma vez, bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do momento que você estiver assistindo essa gravação. Vamos dar continuidade ao nosso estudo de História Geral dentro do tema Oriente Médio. Estamos trabalhando as 4 guerras árabe-israelenses dentro do conflito árabe-israelense e hoje vamos dar sequência a esse estudo. Imediatamente aqui, vou compartilhar a minha tela com vocês para que a gente possa avançar. Então, aqui, nós vimos as 2 primeiras guerras, as guerras que a primeira chamada Guerra de Independência pelos israelenses, ou Primeira Guerra de Independência, para os palestinos é um grande desastre, assim, e posteriormente a Guerra de Suez. E terminamos vendo que a Guerra de Suez foi uma derrota militar do Egito, mais uma vez Israel venceu o conflito armado, já disse a vocês, militarmente Israel venceu todas as guerras que até hoje aconteceram, não é isso? Mas houve uma vitória política do dirigente egípcio Nasser, um dirigente que propunha o chamado panarabismo, um nacionalismo árabe. Vamos recordar, Nasser se torna uma liderança importante no mundo árabe, depois uma liderança importante do chamado movimento não alinhado. Ele esteve presente à Conferência de Bandung de 1955, da onde surgiu a Carta de Bandung e posteriormente derivou o chamado movimento não alinhado. Perfeito? Houve uma aproximação das lideranças nacionalistas árabes, particularmente Egito e Síria, com a União Soviética, e houve a fundação, como uma série de questões, da Organização para a Libertação da Palestina, que reuniu diversos grupos palestinos que tinham como projeto lutar contra a existência do Estado de Israel. Mas em 1967, o Egito, a Síria principalmente, mas principalmente o Egito, já rearmado, isso com armas compradas principalmente na União Soviética, os caças MiGs, com treinamento militar de militares soviéticos, o governo Nasser ele começou a fazer uma série de provocações ao governo de Israel, que respondia também com provocações ao governo egípcio e ao governo árabe. A tensão foi crescendo, no momento em que o governo egípcio mandou a realização de manobras militares na fronteira com Israel, aqui na Península do Sinai, tudo bem? Península do Sinai, tá? O governo israelense, temeroso de que aquela movimentação, que aparentemente era um treinamento, pudesse se transformar efetivamente num ataque. Israel tem que atuar em qualquer conflito preventivamente. O território do Estado de Israel é muito pequeno. Se houver uma invasão profunda no território israelense, a possibilidade deles reagirem se tornaria muito pequena. Então Israel atacou no dia 5 de junho, na madrugada. Os tanques israelenses, a aviação israelense atuaram fortemente e isso deu origem à chamada Guerra dos 6 Dias, porque em 6 dias os israelenses ocuparam a península de Golã, ocuparam a península do Sinai, ocuparam as colinas de Golã, ocuparam a faixa de Gaza, ocuparam a Cisjordânia e ocuparam Jerusalém Oriental. Ou seja, a Guerra dos 6 Dias foi a guerra em que Israel ampliou fortemente o seu domínio territorial. Perfeito? Aqui tem que tomar cuidado, porque às vezes nas provas os examinadores colocam uma pegadinha, tá? Do tipo, que às vezes até eles mesmos caem, como aconteceu na UFRJ uma vez. Tá? Cite 3 áreas, 3 territórios ocupados por Israel, 3 territórios palestinos ocupados por Israel quando da Guerra dos 6 Dias. Então, nesse caso, a resposta só poderia ser faixa de Gaza, Cisjordânia e Jerusalém Oriental. Tá? Se a pergunta fosse que territórios árabes foram ocupados por Israel, aí você poderia incluir a Península do Sinai e as Colinas de Golã. As Colinas de Golã nunca estiveram pertencendo nem como proposta ao Estado palestino, tudo bem? Assim como a Península do Sinai sempre pertenceu ao Egito. Perfeito? Então, os palestinos que estavam em Gaza passaram a viver sob ocupação israelense, os que estavam na Cisjordânia e Jerusalém Oriental também passaram a viver sob ocupação israelense.
Tá? Para fugir dessa situação, só tinha um jeito, era migrar da Cisjordânia para a Jordânia. A guerra teve diversas consequências. Uma delas foi o surgimento exatamente da chamada questão palestina de forma mais radicalizada, tá? Ou seja, os territórios ocupados por Israel na faixa de Gaza, muitos refugiados dessas outras regiões já estavam em Gaza desde a Primeira Guerra, desde a Guerra de Suez, já havia muitos palestinos em Gaza sob proteção egípcia, agora estarão sob domínio israelense. E aqueles que buscaram refúgio na Cisjordânia estavam vivendo primeiro sob proteção jordaniana e agora muitos deles migrarão para, principalmente a Jordânia, mas também para a Síria e posteriormente para o Líbano. Perfeito? Ora, exatamente essa questão dos refugiados e do problema palestino nós trabalharemos numa outra aula. Tá? Aqui nós vamos falar agora da situação do Egito e da Síria. A grande questão para os governos do Egito e da Síria agora, tá? Vamos voltar aqui, era recuperar os territórios perdidos por ele. O Egito queria recuperar a península do Sinai e a Síria queria recuperar as colinas de Golã. Perfeito? Ora, Nasser morreu em 1970, tá certo? O acordo com a União Soviética vigorou até 72, quando em 72 o novo presidente egípcio Sadat, que substituiu Nasser, quando da morte desse, rompeu o acordo com os soviéticos. Mas se considerou em 73, junto com o governo sírio de Hafez al-Assad, pai do atual presidente sírio Bashar al-Assad, a possibilidade, então, de fazer um ataque de surpresa aos israelenses. E esse movimento de surpresa foi feito exatamente no feriado judaico-religioso do Yom Kippur, de outubro de 1973. As tropas egípcias avançaram e conseguiram reocupar cerca de um terço da península do Sinai, vou voltar aqui, cerca de um terço, os israelenses recuaram. Nas colinas de Golã, depois de um pequeníssimo avanço, os sírios tiveram que recuar, os israelenses se reorganizaram e, a partir do terceiro dia de guerra, começaram a avançar, expulsaram os egípcios do território do Sinai, passaram para o outro lado do canal de Suez, tiveram a possibilidade de avançar sobre o Cairo, mas recuaram e retornaram à península do Sinai. E em Golã, os recuperaram o pequeno território que os sírios tinham tomado num primeiro momento. Tá? O bombardeio à capital síria de Damasco fez com que o governo sírio abandonasse o campo de conflito, abandonasse a guerra. Então, a guerra do Yom Kippur, mais uma vez, tá? Mostrou a superioridade militar israelense. Tudo bem? Essa nova vitória militar levou a várias consequências. Essa derrota, outra vez, dos árabes levou a nova consequência. A principal delas. Sadat, líder egípcio, não é isso? Ele começou a perceber a inutilidade de utilizar a guerra como forma de tentar recuperar a península do Sinai. Reparem que a questão palestina perdeu, não vou dizer completamente a importância, mas passou a ser secundária para os egípcios. O importante era recuperar o Sinai. Para isso, Sadat vai buscar um outro caminho. Uma outra questão muito importante é que, por causa dessa guerra, imediatamente após o final dela, os países da OPEP, Organização dos Países Exportadores de Petróleo, sob liderança da Arábia Saudita, resolveram utilizar o petróleo como arma política contra aqueles governos que apoiavam Israel na questão do Oriente Médio. Isso deu origem ao chamado primeiro choque do petróleo. Tudo bem? Os preços do petróleo subiram vertiginosamente, é isso, por uma razão, praticamente dobraram logo no primeiro momento, porque os países produtores, principalmente os árabes, resolveram estabelecer restrições à oferta de petróleo, cotas de oferta de petróleo diminuídas no mercado internacional. Tá? Isso levou à primeira grande crise econômica mundial, capitalista, pós-Segunda Guerra Mundial. O petróleo era uma fonte de energia muito barata,
tá? E gerou, então, a subida forte dos preços, um problema para todas as economias dependentes do petróleo. A brasileira, inclusive, que a essa altura a Petrobras produzia cerca de apenas 20% das necessidades brasileiras. Tá? Mas o Japão, a Europa Ocidental, sofreram fortemente com esse choque, não é isso? As questões enfim, mais amplas do modelo capitalista também vinham apresentando alguns problemas, a fragilidade do dólar, isso levou, então, a uma grande crise internacional, a primeira recessão pós-Segunda Guerra Mundial, o fim daquilo que os historiadores ingleses costumam chamar de os 30 anos gloriosos. Por sua vez, as empresas petrolíferas ganharam muito nesse processo, porque elas que extraíam o petróleo, principalmente nos países do Golfo Pérsico, os países árabes, perfeito? E no próprio Irã, que é um país do Golfo Pérsico, mas que não é árabe, e houve um fortalecimento, então, desses estados do Golfo Pérsico. Eu quero que você entenda, o Egito, que até então era a grande liderança do mundo árabe, a partir de uma ideologia nacionalista, o panarabismo, perde força, tudo bem pelas sequenciais derrotas, e agora são os estados do Golfo Pérsico que não têm nenhum projeto, digamos, mais radical do ponto de vista militar contra Israel, tá certo? Que passam a ser, digamos, as forças momentaneamente principais. Isso não atinge, né, essa questão não atinge as massas árabes que estão nesse momento órfãs de um projeto político ideológico, tá certo? A mudança de rumo proposta pelo governo egípcio foi a lógica do Sadat, do presidente Sadat, de propor uma negociação a Israel, paz por terra. O Egito reconheceria a existência do Estado de Israel, e seria o primeiro Estado árabe a fazê-lo, e Israel devolveria a península do Sinai ao Egito. Então, negociações feitas secretamente se iniciaram. O presidente Sadat surpreendeu o mundo visitando Israel, né, em 1977. É lógico que essa visita foi programada secretamente pelos dois governos, e a mediação do presidente dos Estados Unidos, Jimmy Carter, levou a vários encontros, o principal deles em setembro de 78, quando foram costurados os acordos de Camp David, pelos quais acordos o Egito reconheceu a existência do Estado de Israel e abandonou um projeto de fazer a guerra contra Israel, e, por outro lado, Israel se comprometeu com a retirada das suas forças da Península do Sinai, tá, num prazo que se concluiria em 1982. Isso foi realmente realizado, correto? Então, aqui nós temos Carter, né, recebendo o anfitrião que, na casa de campo dos presidentes americanos, Camp David, recebeu o presidente do Egito, Sadat, e o primeiro-ministro de Israel, Menahem Begin, aqui na Casa Branca, em março de 79, oficialmente após a assinatura de acordos ditos, né, acordos de Camp David, que foram negociados ali naquela área. Tá? Os dois, Sadat e Begin, receberam o Prêmio Nobel da Paz de 1978, tá? Exatamente por terem feito um acordo histórico entre os dois países até então inimigos. Isso gerou para Sadat, evidentemente, um apoio de certos setores, mas também o ódio de muitos outros. Para muitos árabes, Sadat era um traidor. Você tinha traído a causa árabe. E logo, logo nós vamos ver que ele vai pagar com a própria vida o fato de ter sido, né, considerado um traidor por ter feito esse passo. Perfeito? Com isso, nós encerramos essa nossa apresentação e no próximo encontro trabalharemos a questão palestina e seus desdobramentos. Tá? Volto a me apresentar a vocês. Perfeito? Agradeço a paciência, mais uma vez, de vocês de terem assistido essa gravação. Tá? Desejo a todos saúde e paz. Um abraço.